Bom, vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós, nos abençoa neste momento de reflexão da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos conduza de uma maneira clara, compreensível, e que o que aqui falarmos seja de edificação para os irmãos que aqui estão e outros que estão nos ouvindo, e para a Tua santa glória. Perdoa as nossas faltas e nos dirija. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido os irmãos para abrir as Bíblias no livro de Zacarias, no capítulo 1, e vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. O profeta Zacarias, capítulo 1, vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado, faz já 70 anos. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Que o Senhor aplique essa porção da sua palavra em nossos corações. Amém? Irmãos, nós vamos falar aqui e ter um tema para orientação. Nós vamos trazer a ideia e falar sobre a restauração. Deus restaura. Deus restaura. Nós estamos estudando na escola dominical algumas classes, não sei se ainda está, outras sobre a queda da Babilônia, e vamos passar a estudar sobre Jerusalém. O que nós podemos entender e ver que a Babilônia é um sistema que está presente desde o início, e que tem influências para o povo, especialmente o povo de Deus, e que todo esse sistema tem, de certa forma, envolvido os crentes, aqueles que, sem muita consciência e convicção na palavra de Deus, tem sido atraído por essa influência babilônica no mundo. A palavra de Deus nos ensina e diz, segundo 1 João, capítulo 2, do verso 15 até o versículo 17, ele fala do perigo que a Babilônia tem
o sistema babilônico. Às vezes as pessoas, a gente fala Babilônia, não, mas é um sistema, mas é isso mesmo. Quando a gente fala em Babilônia, pode tremer mesmo, que é um sistema, e o sistema, ele atrai, é feito um imã, atrai a gente, e a gente faz coisas que não deve fazer. E João aqui trata esse assunto com uma atenção muito grande, para que a gente possa estar com nossos olhos abertos, ouvidos abertos, para o que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, para não sermos pegos de surpresa. De surpresa. É assim que as coisas acontecem. Ou nós não estamos acostumados com a vida humana. Não é assim? Estamos sadios. O senhor Reinaldo foi para o hospital e entupiu a veia do coração. Eu nunca sabia que estava com a veia com 90% já para fechar. Não sentia nada. De surpresa, de repente. E assim a gente precisa estar. E a palavra de Deus está aberta, nos mostrando. Então, João nesse texto aí que eu estou colocando para os irmãos ler e acompanhar a leitura, que ele diz assim: olha, vocês não devem amar o mundo. O mundo, no sentido do sistema babilônico que atrai os homens. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, esse é o sistema que foi implantado desde o início, desde a queda de Adão. Não é um assunto nosso agora, mas vocês poderão observar e ler Ezequiel 27, 28, e vocês vão ver o que aconteceu. O príncipe Lúcifer, um querubim da guarda de Deus, vivia no jardim do Éden, no meio das pedras preciosas, de grandeza, de sabedoria, e porque ele viveu nesse status espiritual grandioso, ele se envaideceu, e no seu coração, na sua mente, ele quis ser igual a Deus, ou quis ser adorado pelos anjos a Deus. E a gente sabe a história que aconteceu. E ele, quando ele caiu, que foi expulso desse local espiritual, que ele caiu, ele veio com toda a sua sabedoria. O próprio livro de Ezequiel diz que Satanás, ele é mais sábio que Daniel. Salomão foi um homem sábio, mas Daniel também foi um homem sábio. Daniel foi um homem que ele pôde decifrar um sonho de um rei que ele nem sabia que sonho era. Foi assim que aconteceu. A história de Daniel nós sabemos, que o rei sonhou sobre aquela estátua e esqueceu, e perturbou-se, queria saber, queria se lembrar, e ninguém sabia. E o rei, porque tinha autoridade de todo o poder, quis matar todos aqueles sábios da Babilônia, e até Daniel e seus amigos. Daniel aí disse: vamos orar, só Deus do céu é que pode. E quando o rei chamou ele, ele disse: olha, eu não sei, mas só Deus pode. E o Deus do céu disse que o seu sonho foi esse. Então a Bíblia aqui em Ezequiel diz que Satanás é mais sábio do que Daniel. E porque ele conhece os princípios do poder de Deus, das leis de Deus, ele sabe misturar as coisas e mudar.
E vocês vão ver nesse texto de Ezequiel que ele saiu dominando o ouro, a prata, as pedras preciosas, as riquezas todas que existiam na Babilônia e que existe no mundo hoje. Ele cria as coisas e valoriza. E os homens enlouquecem. Domingo aqui eu falei, às vezes vem um quadro assim, um quadro pintado de uns famosos aí, que você olha assim, não vê tanta coisa, mas é uma fortuna, é bilhões de dólares, e todo mundo elogia, e quem compra aquilo parece que comprou o céu. E assim são as coisas. Então a Babilônia está aí, ó, viva, fazendo a gente lutar, se sacrificar para ter as coisas que ela apresenta como grandes, como grandiosas. Isso é o que a Babilônia faz, é o sistema. Mas esse sistema vai ser vencido, já foi vencido por Cristo, agora é só a gente esperar. E no capítulo 18 de Apocalipse, versículo 4, o que é que Deus diz? Olha, sai do meio dela, povo meu. O nosso cuidado, irmãos, como crentes que nós somos, o nosso cuidado é sair do meio dessa Babilônia. Não sentir o que eles sentem. Ter as coisas, porque tudo que Deus fez é bom. Paulo diz nas suas cartas que o que Deus fez é bom, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. O equilíbrio que nós devemos ter é fruto do Espírito Santo, para que a gente tenha essas coisas ou viva nessa grande Babilônia sem nos misturar com ela, como Daniel viveu. Daniel viveu naquele sistema que os irmãos sabem a história, as pressões que ele recebeu, as influências que ele teve, e que ele poderia fazer tudo o que a Babilônia ofereceu, mas ele resistiu. Ele não se preocupou com o que pudesse acontecer, ele só pensava na sua fidelidade com o seu Deus. Foi por isso que ele venceu. E nós também somos convidados para vivermos nesse tempo ainda babilônico, em que o sistema está aí nos sufocando, nos tirando a esperança, tirando a fé, o amor esfriando. Tudo isso é por causa do sistema. Jesus diz assim: porventura, quando eu voltar, haverá fé na terra? Porque o amor de muitos esfria. Por que o nosso amor está esfriando? Ou não está? Quantas vezes a gente vê uma pessoa, se chegar aqui uma pessoa, ou na rua, ou na nossa casa, a pessoa com traje inferior, a gente pensa que é o quê? É um cidadão de bem? Seja sincero. Nós estamos com medo, nós estamos fechados, nós estamos motivados a separar, a julgar as pessoas. Nós pensamos que são marginais. No entanto, os marginais hoje estão entrando nos condomínios que são fechados, blindados, todos de terno e gravata, parecendo gente de bem, mas não são. Não é verdade? A Babilônia muda o seu esquema para atingir a paz do homem, das pessoas. Agora, para que a gente possa sobreviver a essa Babilônia que é terrível, nós só podemos sobreviver pela presença de Deus, pela a companhia de Deus, pela unção do Espírito Santo em nossas vidas, nos dando a capacidade, o discernimento de como agirmos, de como falarmos, de como nos comportarmos, para que possamos vencer esse grande mal, que ninguém sabe quando vai acabar, mas vai acabar. Por quê? Porque Deus está dizendo que a cidade de Jerusalém, não é essa Jerusalém terrena que nós sabemos onde é, mas é a Jerusalém celestial,
que ele vai restaurar essa cidade. E essa cidade, Jerusalém, é a cidade do grande rei. E a Bíblia, Apocalipse, diz que Jesus vai reinar, virá, descerá em Jerusalém. E também diz que há uma nova cidade, vem do céu, um novo planeta virá como cidade. E você pode observar na descrição de Apocalipse que a cidade de Jerusalém é uma cidade formosa, é ruas de ouro. O diabo pega o ouro e dificulta ele esconde o ouro para valorizar, e os homens ficarem loucos atrás do ouro, mas Deus vai fazer uma cidade de ouro, que nós vamos todos pisar nela, pedras preciosas de jaspe, esmeralda, tudo que é belo que ele criou, ele vai colocar nessa cidade para aqueles que esperam nele, confiam nele, e sem ambição, porque não é meu, é dele, mas o que é dele vai ser meu, porque ele promete isso, que nós vamos ter essa grande chance, oportunidade. Nesse texto aqui que nós lemos, Zacarias, já no tempo da escravidão, aqueles 70 anos que o povo hebreu passou na Babilônia, cativo, e como Deus vai querendo trazer de volta para Jerusalém, a Zacarias tem essas visões, e uma das visões de Zacarias é essa. Ele tem uma visão que ele vê Jesus como anjo num cavalo vermelho, e os seus com ele, em cavalos brancos, e Jesus fala com Zacarias e instrui a ele o que vai acontecer, dizendo o que ele diz. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estás indignado? Faz já 70 anos, o povo estava escravizado. Aí Deus respondeu o Senhor com palavras boas. Isso tem muito tempo, mas a gente precisa aprender que na nossa vida cristã, nós temos que começar a mudar o nosso tempo terreno. Vamos para o tempo de Deus. O tempo de Deus é a eternidade. A gente compara aquilo que Pedro diz, né? Para Deus, 1000 anos é um dia, ou um dia é 1000 anos. Ele pode realizar em minutos, em segundos, e pode passar muito tempo para realizar, mas ele realiza. É isso que nós precisamos entender e guardar no coração as suas promessas, que ele vai restaurar. Precisa nos ensinar, precisamos aprender. Didaticamente, nós devemos aprender. E o Salmo 105 diz que bom foi passar pelas aflições para podermos entender a lei de Deus, o que Ele quer para nós. E às vezes, se nós temos filhos, nós que criamos filhos, e eles fazem coisa errada, e a gente, em vez de deixar ele penar pelos seus erros, a gente vai lá e paga a conta dele, e paga os erros dele, e logo ele vai fazer novamente. Porque o nosso amor é humano, é um amor de sabedoria para correção. Nós somos motivados pelo amor babilônico, é o amor carnal, material, né? Não é o amor de Deus para salvar as pessoas, restaurar as pessoas. E é assim que acontece. Então, esse povo estava sofrendo essas consequências. No versículo 14 diz: e este me disse, clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho eu estou zelando por Jerusalém e por Sião. Deus estava já naquela época com empenho zelando por... Você vai ler o livro de Zacarias, de Ageu, quando ele saiu da Babilônia, da construção do segundo templo, que o povo ficou triste, passou 15 anos, abandonou a obra e achava que a glória daquele segundo templo não era igual à primeira de Salomão. Aí Deus disse: olha, esse segundo templo vai ser mais glorioso do que o templo de Salomão. Mas eles não entenderam, e não podiam entender, porque Deus estava falando
do templo futuro. Qual era o templo que Deus estava falando? Deus estava falando do templo de que o Messias chegaria e ele mesmo seria o tabernáculo de Deus para abrigar o seu povo. Então a glória do Messias que haverá de vir é muito maior do que a glória daquele templo que Salomão fez. Entanto que Deus continua olhando para Jerusalém, Sião, que é o monte onde está Jerusalém, o centro da terra, e que dali ele vai mostrar a todos os povos, todos os reis, a grandeza do poder de Cristo, a direção de Deus para os povos, e as benfeitorias, os benefícios que estão prometidos àqueles que creem em Cristo. Que muitas vezes as pessoas pensam, ou nós pensamos mesmo que quando nós formos para o céu, vamos ficar lá dormindo, ou só no trono. Não, nós vamos ter atividades extraordinárias, e Deus vai nos colocar em lugares extraordinários. São coisas belíssimas que nós vamos experimentar. No versículo 15 ele diz: e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. As nações confiantes são aquelas nações que se acham poderosas, que têm poder de decidir. E hoje nós sabemos, se você lê história ou conhece a história, sabe o que aconteceu na história no passado, como as guerras, o que as guerras fizeram para que os homens tomassem posição de poder. Tudo isso dirigido pelo sistema babilônico. Porque eu estava pouco indignado, e eles agravaram o mal. Essas nações poderosas, esses homens de responsabilidade para dirigir os povos, para trazer paz para as nações, para glorificar a Deus, porque é o Criador de todas as coisas. Não, ao contrário, eles fizeram tudo para indignar, os homens indignar-se de Deus. E não é isso que a gente vê hoje. Quantas pessoas vão para a televisão e muitos assuntos, ou muitos escritos, eles vêm dizer: se Deus é Deus Todo-Poderoso, por que acontece esse mal? Essa é a pergunta, é a resposta, é a indagação: por que acontece esse mal? E muitas vezes a gente fica calado. Não, Deus, o seu poder, pela sua preeminência, soberania, tudo ele faz bem feito. Está lá no Salmo 145, versículo 17. Tudo que Deus fez é bom, e Deus sabe todas as coisas. Então essa é a questão. No versículo 16 diz: portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. O versículo 17 clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Na história de Israel, a gente conhece muitos lances de vitória que Israel teve durante esse tempo todo. Foi uma nação que, apesar de não ter uma pátria, foi dispersa, mas ela se tornou unida pela graça de Deus. E no tempo próprio, certo, Deus levou eles novamente para lá. E a gente sabe a dificuldade daqueles irmãos. E nós devemos orar muito por aquela nação, pelo Israel, por Jerusalém. E devemos estar de olho atento nas notícias, nos acontecimentos de lá. O que poderá acontecer lá. O que as profecias de Daniel, de Zacarias, Apocalipse diz que quando o iníquo se assentar no trono, no lugar de Deus, aí todas as coisas acontecem. E devemos estar de olhos e ouvidos abertos para ver esses acontecimentos. A última situação
é o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, todo o material já está comprado. Todo o material está pronto para a construção desse novo templo, simbolicamente a Nova Jerusalém. Mas ainda não foi possível. Por quê? Porque justamente no lugar que o templo de Jerusalém vai ser construído, lá está uma Meca, que é o templo dos muçulmanos. Esse está o problema. Porque será uma guerra se for tirar de lá. Israel, pela sua direção, já tem todo o equipamento técnico para pegar aquele templo, tirar ele de lá e colocar em outro lugar. Mas eles não aceitam. Aí está o problema religioso, que isso vai se tornar uma grande guerra, lutas, porque eles não querem. Mas Deus está dizendo aqui, nessa profecia de Zacarias, que Deus está a favor de Jerusalém. E Jerusalém ainda vai ser uma cidade transbordante. E Deus vai mostrar as grandes riquezas desse projeto de restauração. É assim que a Bíblia nos ensina. E nós que estamos aqui, devemos estar atentos para essas profecias que passaram e as que apontam para o fim, para que você não seja pego de surpresa quando essas coisas acontecerem mais presente, mais próximo. Ficar aí se tremendo com medo, né? Em vez de dar glórias a Deus, porque as coisas estão acontecendo. O que é que está acontecendo aqui, agora? Então, esse anjo do Senhor faz o papel do mediador. O que isso quer dizer? Deus restaura, mas esta restauração é anunciada depois da intercessão do mediador. Naturalmente, os primeiros leitores de Zacarias, os contemporâneos de Zacarias, não entendiam que Deus estava falando de Jesus, porque mediador, todos nós sabemos que é Jesus. Jesus é o nosso mediador. Jesus, quando ele veio, que ele assumiu o seu papel, que ele viveu, pregou o evangelho, quando ele se declarou que era um Deus, o Emanuel, e que ele se entregou por nós, que ele morreu derramou seu sangue para lavar os nossos pecados, o seu poder para transformar as nossas vidas, que ele ressuscitou e que ele foi para o céu e está sentado à destra de Deus. Aí ele realizou a sua obra de salvação extraordinária. Nós não temos, irmãos, muito que agradecer humanamente falando. Nós só temos que agradecer muito a eterna salvação que nós recebemos do Senhor. Isso nós só vamos saber, na verdade, quando nós chegarmos no momento desse encontro extraordinário com o Senhor e poder entender o que nós passamos, como a Babilônia nos puxou, nos carregou, e como Deus, pela sua graça, pelo seu Espírito, misericórdia, nos retornou, pelo poder do sangue de Cristo, nos perdoou, nos tornou santos, para termos comunhão com Deus, para termos segurança que vamos para o céu. E só podemos ter segurança que vamos para o céu se nós estivermos pensando nestas coisas e entendermos essas coisas pela palavra de Deus que está aqui, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, o mediador, eles não podiam entender o mediador, porque não viveram ainda o mediador, mas nós, porém, entendemos o texto como cristão. Agora nós entendemos porque Deus está dizendo que vai fazer Jerusalém uma cidade nova, bonita e próspera, pela súplica e a intercessão do mediador, que é Cristo. E sabemos que esse anjo que intercede por Judá ao Senhor dos Exércitos,
E ligamos isso à palavra do apóstolo Paulo, que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, segundo lá 1 Timóteo 2,5. Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus. Nós não podemos, irmãos, nos confundir com essa ideia babilônica de ter mediadores, que toda religião vai para Deus, toda fé leva para Deus. Não, isso é babilônico, é carnal, é diabólica. Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Só Ele é. Isso deve estar em nós firmado de uma maneira tão forte, que nós devemos estar sempre dando glórias a Deus por essa convicção, e que o nosso louvor, a nossa gratidão sempre seja a esse Deus maravilhoso que veio para nos salvar. Daí afirmamos que sem o Senhor Jesus Cristo não há salvação, muito menos restauração. Não há salvação. Nós temos amigos que são católicos, são de outras religiões, mas nós precisamos dizer para eles, sem ofendê-los, sem querer brigar, sem nos irritarmos, que só Jesus é que faz essa ponte de restauração. Porque não adianta brigar, porque eles se entendem assim, aprenderam assim, que existem outros meios. E se vocês analisarem, observarem, prestarem atenção, vocês vão ver que todas essas religiões que tira de Cristo esse privilégio e esse poder de salvar, são sentimentos humanos. Porque eu queria ou quero fazer alguma coisa para me salvar, pelo menos para aparecer diante de vocês que sou santo, que sou tal. Isso é humano, é carnal, isso é babilônico, sentimento de orgulho pessoal, mas não é Jesus. Jesus é essa pessoa. E quando as pessoas chegam para mim e me dizem isso, eu me ofendo, porque estão tirando o valor de Cristo, e eu vou ter que explicar. Daí afirmamos que sem o Senhor Jesus Cristo não há salvação, muito menos restauração. Deus restaura. O povo do tempo de Zacarias precisava ouvir isso. No momento da crise, eles receberam razão para a esperança. Foram apresentados ao Salvador presente, pessoal e transbordante de amor, a Deus que se vota com misericórdia, anima com promessas, consola e escolhe. E tudo isso nos contesta da intercessão do mediador. Todos nós precisamos de restauração. Todos nós precisamos de restauração. Até mesmo quando nós pecamos. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Cristo. Nós ofendemos a Cristo. Mas precisamos de restauração. Nós já sabemos o caminho, já sabemos o que devemos fazer para sermos restaurados quando pecamos. É segundo o que Cristo lá em Mateus nos ensina: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ali abre o teu coração, confessa a Deus a sua fraqueza, o seu pecado, a sua carência, a sua ambição, os seus desejos, os seus prazeres. E Jesus disse: assim fazendo, Deus vem pelo seu Espírito, aí nos levanta e nos restaura. E quando Ele nos restaura, que nós saímos desse encontro restaurador, o que é que Jesus diz? Todos vão observar em nós que nós fomos mudados, transformados.
nós temos outras atitudes, nós somos mais pacientes, nós somos mais amigos, mais compreensivos, mais gratos a Deus, e por isso nós queremos ter comunhão com todos. Não interessa se a minha esposa não pensa assim e não quer seguir esse caminho, tudo bem, ela vai ter a oportunidade dela, mas eu não posso, porque ela não quer, eu estar com ela fazendo o que ela quer. Não é assim. E tudo isso no contexto todos nós precisamos de restauração. Gerações após geração, necessitamos experimentar que Deus restaura. Quer dizer, nós precisamos experimentar que Deus é quem restaura. Irmãos, nós só podemos ser crentes firmes, fortes, quando nós passarmos por esse processo de restauração, essa experiência pessoal com Cristo, individualmente falando, pessoalmente. Aí é que nós vamos ver que Deus é bom, bom, muito bom, porque Ele fez comigo, ninguém poderá sentir, só eu sei e Ele. Isso é que me apega, é que vai nos apegar a Jesus, a dar o valor que Ele merece em nossa vida pessoal e particular, quando nós experimentamos a restauração dEle. Quer dizer, quando nós experimentarmos o perdão dEle. Os antigos achavam isso, chamavam isso de vivificação, o avivamento. É que Paulo lá em Efésios 2, capítulo 1, diz assim: e Ele nos vivificou, tendo nós ainda vivendo em nossos pecados e delitos e pecados. Ele nos vivificou, Ele deu vida. E a Bíblia nos ensina teologicamente que essa vivificação que Cristo fez ou faz em nós, através do primeiro encontro, é chamado de a primeira ressurreição. Porque quando nós somos vivificados por Cristo, o que é que acontece? Diz Paulo em Efésios 1, 13 e 14, que nós somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo passa a ser o nosso penhor, passa a ser a nossa garantia. Isso é valioso, irmãos. Isso é coisa extraordinária. É nós, como crentes, sabermos que estamos selados pelo Espírito Santo, que Ele está conosco, Ele não permite, Ele não deixa a gente fracassar, pecar. Muitas vezes, quando a gente tem assim uma chatice com o irmão, ou mesmo um relacionamento mais íntimo, mulher com crente, com marido, também tem os seus problemas, e se chateia com a mulher, ou vice-versa, e a gente tem vontade até de fazer umas coisinhas, né? Mas o Espírito Santo vem e diz: não, você é pecador. Há um Deus justo, juiz, Ele é que julga. Não, Ele é que vai. E a gente vai, e a bola vai murchando, e daqui umas horas a gente olha assim para a pessoa e não sente mais nada de reação, de revide. É o exemplo de Cristo, que Pedro diz que Cristo, quando Ele foi ultrajado, Ele não revidava. Por que Cristo não revidava? Porque Ele tinha o amor eterno de Deus na sua vida. E Ele quer que nós também, que temos esse amor que foi derramado em nossos corações. O amor de Deus em nós, Ele não foi assim dado por medida. Helena tem tantos litros, metros, Noema tem tantos, o mais outro, não. A Bíblia diz lá em Romanos 3, que o amor de Deus, Ele foi derramado, Ele é derramado. A ideia de derramar é de transbordar. Não pode ter outra ideia, é de transbordar. O amor de Deus é transbordante na vida do crente, no coração do crente, na mente do crente, nas atitudes do crente. Porque se não for assim, ainda não passou pela
restauração. Se não existia esse amor transbordante em nossos corações, para perdoar as pessoas, para termos paciência uns com os outros, vivermos uma vida comunitária feliz, alegre, motivando um ao outro, ajudando, para que a gente possa testemunhar e falar desse grande Salvador, nosso eterno Redentor. A gente tem que ter esse amor transbordante. Então, essa vivificação, só quem faz é Cristo. Ele fez isso quando ele morreu e continua fazendo. Não um avivamento de barulho ou de desvio doutrinário. Agora, o avivamento é para mudar de tudo, tudo errado, vamos falar do diferente. Mas de uma revitalização pela palavra de Deus, quer dizer, uma revitalização pela compreensão da palavra de Deus. Se nós compreendermos a palavra de Deus, aí esse avivamento chega. Aplicado com poder no coração. Sem a graça de Deus, a igreja murcha. Sem essa revitalização, sem essa presença, sem essa distribuição de amor, de dons para a igreja murcha. Sabe por que murcha? Porque ela começa a convergir as ideias, as atitudes, e é um para lá, outro para cá, um para lá, outro para cá, e não tem comunhão, não tem prazer, não tem alegria. Ela pode estar até aqui, entre aspas, adorando, mas saiu daqui, não é mais aquela igreja de Cristo. E isso acontece. Precisamos da bendita operação de Deus em nossas almas todos os dias. E precisamos de reforma. Precisamos de restauração de tempos em tempos. Sempre isso é bom. Precisamos entender isso. Precisamos ouvir isso. Precisamos meditar sobre isso. E temos de nos lembrar de que somente Deus realiza esta obra. Não é ninguém, outra pessoa não é. Não é pastor, não é presbítero, não é professor, não é pai, não é mãe. É Deus por meio de Cristo. Vivificação ou restauração é obra do bendito Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nossos pais espirituais disseram: solos Christus, isto é, somente Cristo. Os que se santificaram na história da igreja existe por causa de Cristo e por Cristo. Homens de Deus extraordinários, homens santos, que receberam esse dom da salvação e aplicou nos seus corações e deram um testemunho extraordinário. Mas só Cristo é o causador dessas transformações. É por isso que eu sempre digo, cuidado com os livros que às vezes nós nos empolgamos mais do que a Bíblia. Os livros, muitos deles são sermões, mas o autor deve ser Cristo. Porque o pregador, primeiro ele olha, aprende, fala para o seu coração, e em comunhão com Deus, discute o seu pensamento e aplica à igreja. Não é por ele, é por Cristo. Então esses homens do passado e do momento, são homens de Deus que existem aqui e em toda parte. Mas esses não são necessariamente suficientes. Mas Cristo sim. Ele é que faz toda essa obra. Ele existe. A igreja existe por causa de Cristo e para Cristo. Ele existe nele e para a glória dele. Diante do Cordeiro de Deus,
ela se prostra e nada ou ninguém é mais atraente, magnífico, amável e digno de honra, atenção e louvor do que Cristo. Em Apocalipse 15 a gente vê quando Cristo foi ao encontro de Deus, tomar posse, as glórias, as aleluias que os anjos e os salvos lá louvaram a Ele. E assim deve ser a nossa ação na igreja. Irmãos, quando nós viemos para a igreja para louvar o Senhor, nunca esqueçamos de que é a Cristo que nós devemos adorar, agradecer a Ele, louvar a Ele por essa grande, extraordinária bênção. Eu tinha aqui escolhido um hino para a gente cantar agora, mas agora passou da minha mente. 300 e... Qual foi o último que nós cantamos? Lembra, Daniel, aí? Hein?